Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Sou o professor Lucas Catarino, sou assistente social, sou pós-graduando em Família e Políticas Públicas. Vou ministrar a disciplina de Oficina de Integração Teórico-Prática 2 com vocês, certo? Essa disciplina é uma disciplina de 45 horas e eu espero que nós tenhamos grande proveito dentro dela, certo? É uma disciplina que basicamente ela é rápida, né? Mas o conteúdo programático que é composto dessa disciplina, ele tem vários elementos que vão dar o incremento para uma formação profissional mais sólida, mais direcionada, certo? Nós vamos trabalhar com dois textos, o texto da professora Yolanda Guerra, certo? E o texto do professor Maurício, né? O professor Yolanda Guerra vai discutir a questão da instrumentalidade. E o professor Maurício vai discutir, né, o que é a assessoria dentro do serviço social. Que inclusive, né, eu já ministrei essa disciplina, já ministrei ela mais ou menos umas 5 vezes e eu não tinha ainda levado esse elemento da consultoria, certo? Mas eu achei pertinente trabalhar a questão da consultoria porque nós, assistentes sociais, trabalhamos também com consultoria, com assessoria, né? E aqui no espaço acadêmico é o espaço que nós temos de privilégio para trazer essas discussões, né? E aí, a disciplina, ela vai funcionar da seguinte forma: nós teremos essa primeira aula, logo em seguida dessa aula, vocês serão instigados a ler o texto da professora Yolanda Guerra, Instrumentalidade e Serviço Social. Após isso, vocês, né, terão aí umas questões para responder, 5 questões para responder, isso na aula de hoje de manhã. À tarde, vocês vão ter a discussão do professor Maurício, né? Eu vou trazer o texto dele, nós vamos discutir o texto dele. E após isso, né, vocês terão que me fazer um resumo crítico do texto do professor Maurício, que vai estar no sistema AVA de vocês, certo? Para vocês fazerem uma resenha crítica tanto da leitura do texto, como também associando com a aula que estará discutindo o texto dele, porque são temáticas bastante pertinentes que trarão, né, aí para o seio da formação profissional de vocês um conhecimento mais efetivo. E aí, para a gente poder compreender o que é instrumentalidade no serviço social, a gente precisa fazer alguns questionamentos, porque quando nós estamos no espaço da graduação e no espaço da pós-graduação, nós vemos essa questão da instrumentalidade, que inclusive a professora Yolanda Guerra é pioneira, né, nessa discussão. Mas o que é, professor? Instrumentalidade são aqueles instrumentos, aquelas técnicas que nós utilizamos enquanto assistentes sociais, né? Quando vocês estiverem no processo de estágio, é aqueles instrumentos de entrevista, aqueles instrumentos de acolhimento, de reunião, de planejamento, não, eles são instrumentais, certo? Nós estamos falando de instrumentalidade. Que instrumentalidade tem a ver com a capacidade que o assistente social tem de materializar a sua ação profissional. E aí, entender essa dimensão, né, técnico-operativa do serviço social, o que são instrumentos de intervenção, né? A gente começa por esses questionamentos. O que é instrumento de intervenção? O que é instrumentalidade? E aí essa instrumentalidade que a gente quer discutir com vocês, né, ela tem a ver justamente com essa capacidade, como eu afirmei. E aí a autora, ela começa a trazer as discussões. Eu estou olhando aqui e trazendo a reflexão para vocês. Você já ouviu falar em dimensões constitutivas do serviço social? Que dimensões são essas, professora? A dimensão ético-política, a dimensão teórico-metodológica e a dimensão técnico-operativa.
E essas dimensões, a gente precisa entender qual é o significado dela, né? Quais são os significados dessas dimensões dentro do serviço social. A dimensão ético-política, né? Ela está intrinsecamente ligada ao compromisso com a direção social do serviço social no Brasil. A dimensão em tela deve ser orientada pelos preceitos do projeto ético-político da profissão, bem como consubstanciada no Código de Ética vigente, que é o Código de 1993, a Lei de Regulamentação da Profissão, que é a Lei 8662, de 93 também, e ainda nas diretrizes curriculares, que são as diretrizes que dão solidez para a formação profissional do assistente social, que são, né, as disciplinas que vocês têm aí no decorrer do curso. E aí, gente, a gente precisa compreender, tudo isso é a dimensão ético-política. Professor, e o que é dimensão ético-política? É quando eu, embasado, teoricamente, embasado com todo o meu código de ética, né, com toda a minha lei de regulamentação da profissão, eu tenho uma direção política, né, para o usuário. Eu tenho uma direção política para a minha atuação profissional. Uma direção realmente que traga, né, para o seio da profissão a materialização da justiça social, da equidade, né, isso. Então a gente precisa compreender de fato esse processo ético-político nesse viés, que são essas dimensões. Então, o ético-político é aquele professor que é embasado pelo Código de Ética, que é embasado pela Lei de Regulamentação da Profissão, que é embasado pelo projeto ético-político da profissão. Então, essa é a dimensão política. A dimensão teórico-metodológica, a autora diz, como o próprio nome diz, é uma teoria e um método, né? É redundante, não é? Mas decorre isso. E é por isso, desta dimensão, que o profissional embasado na prática cotidiana, numa teoria que dá suporte a intervenções, mas que teoria é essa? Você também já deve ter ouvido, né, no serviço social, que teoria é essa? Né? É a teoria social crítica, a teoria do método de Marx. Então, dentro da nossa profissão, nós temos também que ter um embasamento teórico-metodológico, que esse embasamento teórico-metodológico nada mais é do que nós nos embasarmos com nossas teorias, né, dentro do processo de formação profissional. Inclusive, nós temos uma disciplina no serviço social, que é a disciplina de FHTM, de Fundamentos Históricos, Teóricos e Metodológicos do Serviço Social, que, né, dá aí um direcionamento para a gente poder compreender quais são as teorias que influenciam o serviço social. Eu tenho certeza que vocês já estudaram sobre neotomismo, positivismo, fenomenologia, né? O método dialético de Marx. Hoje, o pluralismo da profissão permite que a gente compreenda que todas as teorias elas podem, né, ter alguma influência na nossa ação, mas a que é predominante na nossa atuação profissional é o método marxista, que é o método embasado por Karl Marx, né, que traz o marxismo histórico e o marxismo dialético. Então, gente, dentro desse contexto, isso é o que nós chamamos de dimensão teórico-metodológica. E por fim, né, nós temos aí a dimensão técnico-operativa do serviço social. Essa dimensão técnico-operativa, ela consiste, né, em instrumentos e técnicas que usa-se nas intervenções. Estas abordagens, observação, visita domiciliar, aplicação de questionário, realização de entrevistas, abordagem, né, social, entre outros, ou seja, são os meios concretos, né, pelos quais desenvolve-se o trabalho do assistente social. E aí ele traz até uma citação de Milton, como podemos considerar também a dimensão técnico-operativa como espaço de trânsito, né, entre o projeto profissional e as formulações de respostas inovadoras às demandas que se impõem no cotidiano de assistentes sociais. Então, quando a gente fala
de dimensão técnico-operativa do serviço social, nós estamos falando aí dessa dimensão que dá concretude, né, à nossa prática profissional, através aí de vários instrumentais que eu acabei de citar para vocês, né? E aí, gente, tem que ter atenção em relação a uma coisa. Essas três dimensões, elas não podem ser pensadas separadamente, né? Elas têm que ser pensadas juntas. A dimensão que ético-política, que é aquela do direcionamento político da nossa ação. A dimensão teórico-metodológica, que é a dimensão em que a gente usa as teorias para poder embasar a nossa prática, e a técnica operativa, que é a dimensão que de fato dá materialidade à nossa ação profissional. Então, essa é uma coisa que vocês precisam ter muita atenção, que inclusive é questão de concurso público, é questão de mestrado, é questão de entrevistas, né? A dimensão, as dimensões do serviço social que constitui o serviço social, elas são indissociáveis, tá bom? E por fim, a gente compreendendo tudo isso, o que seria essa tão falada instrumentalidade, né? Alguns de vocês devem se deparar com a relação equivocada entre instrumentalidade, né, e manuseio de instrumentos de intervenção, que é o que eu disse para vocês, ou até mesmo de instrumentalidade no sentido restrito de instrumentos e técnicas. Geralmente, quando a gente vai discutir sobre instrumentalidade dentro do serviço social, a gente tem essa dúvida. Tão pouco se relaciona apenas ao modo como o profissional se desenvolve, suas intervenções. O conceito vai um pouco além disso, né? Vamos lá aprender de uma vez por todas o que é instrumentalidade com a professora Yolanda Guerra, né? A professora Yolanda Guerra, quando vocês estiverem lendo o texto dela, ela vai trazer lá no texto dela essa discussão de instrumentalidade muito coerente. E aí eu vou trazer até uma citação dela para vocês poderem compreender, quando ela diz: não, instrumentalidade não é o conjunto de instrumentos e técnicas, neste caso a instrumentação técnica, mas há uma determinada capacidade ou propriedade constitutiva da profissão, construída, né, e reconstruída no processo sócio-histórico. E aí perceberam a diferença entre instrumentalidade e instrumentos? Não que a primeira se aproxima do uso de instrumentos e técnicas, mas se resume apenas a isso, né? Devemos considerar a instrumentalidade como a capacidade constitutiva da profissão, que durante o desenvolvimento da profissão vem ganhando novos moldes e novas configurações, como o faz o conceito, construindo e reconstruindo socialmente. Né, gente? Quando a gente vai discutir aí sobre instrumentalidade, a gente tem que entender, né? Tem que entender que essa instrumentalidade, de fato, ela não é aquele conjunto de instrumentos e técnicas que, de fato, a gente também utiliza dentro do serviço social, mas a instrumentalidade é essa capacidade histórica, constitutiva que nós temos aí de dar significado para a nossa profissão, de dar significado para a nossa ação profissional, né? E aí a professora Yolanda Guerra, ela traz essa instrumentalidade, inclusive baseada, né, nos estudos do Karl Marx, né? Ela traz baseado nos estudos do Karl Marx porque ela faz uma retrospectiva histórica, como também faz uma ligação com os fatores contemporâneos que associam essa instrumentalidade. Dando continuidade, né, por meio da instrumentalidade que se alcança o atendimento às demandas trazidas ao serviço social. É por isso que dizemos ser a instrumentalidade uma condição concreta de reconhecimento da profissão. É por meio do atendimento da visita domiciliar, da entrevista, da intervenção que damos visibilidade à profissão, por meio de um conjunto articulado das três dimensões, aos quais, né,
são a dimensão teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa. Não esqueçam dessas dimensões, teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política. Não podemos pensar as três dimensões de maneira segmentada, né? Isso deve ficar muito bem claro na cabeça de vocês, que nós não podemos pensar essas dimensões, né, de forma segmentada, né? Mas deve ficar claro que, por meio da última dimensão, a técnica operativa, que a profissão ganha visibilidade, né? É a partir daquela prática mesmo que a nossa profissão ganha visibilidade e reconhecimento. Mas nós sabemos que tem, antes da técnica operativa, o que é a teórico-metodológica, que são nossas teorias que embasam a nossa prática, e a ético-política, que são todos os nossos elementos, ferramentas legais que fazem com que a gente reconheça o direcionamento da nossa profissão e da nossa ação. Daí a expressão condição concreta ou reconhecimento, né, da nossa profissão. Através da instrumentalidade que se concretizam os objetivos intencionalizados na atuação profissional, aquilo que foi pensado no plano teórico, ético e político ganha vida, né, à medida em que se concretiza por meio de instrumentos e técnicas concretas. Entenderam? Ainda segundo a Yolanda Guerra, né, que é a autora que a gente está embasando para poder compreender essa dimensão, é por meio da instrumentalidade que alcançamos determinados atributos pertinentes à profissão, como modificamos e transformamos as condições objetivas e subjetivas e as relações interpessoais e sociais existentes em determinado nível do cotidiano. Ao modificar tanto o cotidiano profissional quanto o das classes que demandam seus serviços, modificamos as condições, os meios e até os instrumentos já existentes. Transforma-se as condições, meios e instrumentos para alcance de objetivos profissionais, né? Então, dentro aí do que a gente tem como pressuposto para nossa atuação profissional, nós também compreendemos aí que esses meios são os meios que fazem com que a gente, de fato, materialize a nossa prática, né? Materialize o que a gente busca dentro, né, da nossa ação, que são as condições objetivas e subjetivas que também a professora Yolanda Guerra traz para a gente compreender. E aí, gente, eu tenho que perguntar uma coisa para vocês. Vocês conseguem entender a relação entre instrumentalidade, né, de criar e recriar? A gente vendo essa instrumentalidade como uma ferramenta em que ela dá a possibilidade de criar e recriar, pode ser que seja repetitiva, mas é necessário fazer você entender que a instrumentalidade está diretamente ligada a uma capacidade constitutiva da profissão, né? Uma capacidade aí que faz com que a gente compreenda que ela é importantíssima na nossa profissão, essa capacidade, essa instrumentalidade. Por quê? Porque, como eu disse, ela dá materialidade, ela dá reconhecimento àquilo que a gente historicamente vem buscando materializar. A instrumentalidade ainda pode ser pensada como uma condição sócio-histórica da profissão em 3 níveis, né? E aí é importante também a gente saber quais são esses níveis. Instrumentalidade do serviço social face ao projeto burguês, né? O que isso quer dizer, essa instrumentalidade do serviço social em face do projeto burguês? O que consiste na capacidade da profissão em ser convertida em instrumento em meio de manutenção de ordem a serviço do projeto burguês, né? A gente tem que perceber que essa instrumentalidade ela também pode ser, né, uma ferramenta de consolidação do capitalismo. Que isso daí a professora Yolanda Guerra traz justamente pensando naqueles profissionais que têm uma prática pautada no tradicionalismo. Lá de 1930. No conservadorismo que a nossa profissão também tem, né? Baseado na teoria de Comte, né? do positivismo.
Então, essa é a instrumentalidade do serviço social face ao projeto burguês. Instrumentalidade das respostas profissionais, aspecto que se refere à sua particularidade operatória, as respostas profissionais frente às demandas das classes. É nesse momento que o reconhecimento social da profissão entra em cena, de forma que é por meio da intervenção direta e concreta que o serviço social pode responder às demandas trazidas pelo usuário, ou seja, a instrumentalidade das respostas profissionais. Eu, por exemplo, trabalho no CRAS e recebo uma mulher em situação de violência doméstica. Eu vou fazer o atendimento dessa mulher e vou fazer todas as intervenções que cabem a mim enquanto profissional baseado, né, na minha formação, no meu código de ética, no projeto ético-político da profissão e também condizente com o que a instituição faz. Quando eu faço isso, né, a minha instrumentalidade ela está dando uma resposta profissional, ela está imprimindo uma resposta profissional para o sujeito, para a sujeita que precisa do meu atendimento, né? E aí a gente vê instrumentalidade como mediação, ou seja, a instrumentalidade vista como passagem das ações do plano teórico-subjetivo ao exercício profissional crítico e competente é transformar a intencionalidade em ação propriamente dita, ou seja, mediar, né? Quando a gente vê, né, a nossa realidade aí de violência contraditória, quando eu vou entender, estudar, compreender essa realidade, eu começo a intervir dentro dessa realidade, eu estou fazendo o quê? Uma mediação, né? Então aí a gente pode se falar como instrumentalidade, como mediação. E aí, agora que você já sabe o que é instrumentalidade, né? E que a instrumentalidade não se reduz a instrumentos e técnicas, vamos então entender por que esses instrumentos e técnicas são utilizados no cotidiano do assistente social e quais são os mais utilizados no cotidiano do assistente social. Aos instrumentos de intervenção relaciona-se todo o material, né, técnico produzido no desenrolar das atividades profissionais. Os mais conhecidos são relatório social, parecer, laudo, perícia social, estudo social. E não se preocupe, decorremos sobre todos estes que eu acabei de citar para vocês poderem compreender mais. Com a intenção deste material, né, a gente precisa aí compreender também por que esses instrumentos, esses materiais, eles fazem parte da nossa ação. A entrevista. Quando eu discuto sobre a entrevista, eu estou dizendo que é no processo de entrevista que eu vou conhecer o sujeito, é no processo de entrevista que eu vou ver qual intervenção eu vou ter com o sujeito. Então, isso são técnicas profissionais, né? A visita domiciliar é quando eu vejo que, por exemplo, o sujeito ele vai ser acolhido pela instituição. Eu preciso fazer uma visita domiciliar para saber quais são as condições objetivas, materiais desse sujeito, né? Para eu poder também fazer intervenções pautadas naquele meu conhecimento visual. E a gente também tem que entender o que é laudo, né? Parecer, né? O que é um estudo social. Quando a gente fala de estudo social, gente, a gente está falando, a gente apresenta o estudo social que se apresenta atualmente como fundamental para aplicação em medidas judiciais dispostas no EC na legislação da família, como o próprio nome sugere. Para o desenvolvimento desse instrumental, a assistente social estuda a situação, né? É um estudo situacional, um estudo social. Quando, por exemplo, eu vou fazer um acolhimento de uma criança em uma casa de acolhimento, conhecida antigamente como abrigo, eu vou fazer um estudo social sobre a vida dessa criança. A perícia, né? A perícia diz respeito a uma avaliação, um exame, uma vistoria, né? Está relacionada a um parecer técnico ou científico na área de conhecimento, né? Isso é uma perícia social que eu vou fazer baseada nos meus processos
técnico-operativo, ético-político e teórico-metodológico. A perícia pode ser realizada por assistente social, funcionário da instituição judiciária, ou por assistente social nomeado como perito pelo juiz, né? E tem também o relatório social. Esse relatório social é o mais utilizado nos CREAS, nos CRAs, né? Nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. É um documento específico elaborado pelo assistente social e deve ter em mente que o relatório social sempre estará relacionado a uma apresentação descritiva e interpretativa de uma situação, né? A finalidade do relatório é informar, esclarecer, subsidiar, documentar um ato processual relacionado a alguma medida protetiva ou socioeducativa, tá bom? E também o laudo social. O laudo social, a primeira e mais importante informação, é utilizado no meio judiciário como elemento de prova, né? Quando eles dizem o laudo social deve ser considerado como documento resultante do processo de perícia. Eu vou lá, faço todo o estudo, toda a perícia, eu vou emitir o laudo social, né? Que é tido como ferramenta de prova. E o parecer social, a priori, é a manifestação suscita, enfocando-se objetivamente a questão. Possui caráter conclusivo ou indicativo. Pode ser emitido enquanto parte final ou conclusão do laudo, né? Que é, de fato, a última parte que a gente vai fazer para poder entregar para o juiz fazer determinadas ações, tá bom? Então, gente, o assunto da professora Yolanda Guerra é basicamente isso. O que vocês precisam compreender? Que instrumentalidade é essa capacidade que o profissional tem de dar respostas profissionais às demandas profissionais às demandas sociais que se apresentam, né? A gente tem em mente que no serviço social tem 3 dimensões que são indissociáveis: teórico-metodológico, técnico-operativo e ético-político. E a gente tem a dimensão que tem técnicas que são utilizadas para que a gente possa dar essas respostas de forma mais concisa, coerente e eficaz, né? Que é o que eu falei para vocês, o laudo, o parecer. Na medida que vocês estiverem lendo o texto, né, que vocês estiverem compreendendo o texto, vocês vão ver aí que de fato tudo isso que eu falei tem uma fundamentação, né, que é a fundamentação através da professora Yolanda Guerra. E a partir dessa leitura que vocês fizerem, vocês vão conseguir responder aí as questões que eu vou passar para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem estar chamando lá no chat para a gente poder conversar, para a gente poder dialogar e vocês terem aí, né, a dúvida de vocês sanadas. E o texto, ele é um texto realmente grande, um texto que ele tem muitas páginas, salvo meu engano são 30 páginas, mas que a leitura é muito leve, que a leitura é muito tranquila. E vocês assistindo essa aula e também fazendo a leitura, vocês terão uma compreensão mais assertiva, né, do que de fato vocês poderão estar respondendo lá nas questões. E também compreendendo enquanto profissionais, tá bom? Qualquer coisa podem me chamar que eu estarei no chat aguardando vocês. Abraço.